Professor, parabéns pela fala. Eu queria que o senhor retomasse a discussão, a relação densidade e consumo de energia. Se eu entendi bem aquele gráfico, teve vários momentos aí e vários exemplos que contradizem ele. Então, como eu posso ter dormido na palestra, então, gostaria que o senhor abordasse novamente. Tá? E depois eu tenho 2 exemplos para ver se eu entendi direito essa relação. Boa noite, professor. Eu sou aluna de doutorado aqui na casa e eu escrevi um artigo recentemente no âmbito do laboratório sobre vazios urbanos e eu tenho gastado um tempo para pensar isso. E hoje, ainda quando apresentei o trabalho, a gente vinha se questionando em função da relação da função social da propriedade, que é uma coisa que está prevista já na Constituição de 88, depois se traz novamente no Estatuto da Cidade. E aí, fazendo um paralelo a isso, as nossas políticas recentes de habitação, né? A gente tem uma política nacional de habitação dos anos 2000, e a gente pensar o nosso déficit habitacional enorme, enquanto a gente tem vazios e que não estão cumprindo sua função social. E aí, acho que você falou bem pouquinho da função social e pensar políticas públicas para colocar, não pensar mais políticas públicas, porque a gente tem muita política pública já, mas uma forma de efetivar isso mesmo. Porque eu vejo que nas cidades, por exemplo, se trata de IPTU progressivo, um IPTU progressivo que não funciona. Então, pensar, se você pudesse explanar nesse... Boa noite. Concomitante à pergunta dela, porque os autores, Amaricato, Vilaça, Désio Fernandes, dizem que o Estatuto da Cidade não colou como força de lei. Quero que tu puxe esse bonde com a amiga. E qual é o melhor instrumento que tu acha para mensurar o território? Eu, por exemplo, sou lá do programa de graduação da UFSC também. Acho que é o CTM, o Cadastro Técnico. Acho que ele melhor visualizaria o território para depois fazer essas políticas de gestão. Qual uma força, né, um instrumento que tu mais está vendo que alavanca os planos diretores, assim? Bom, a questão ali do gráfico e que tem sido muito usado, assim, um exemplo, eu gosto de citar uma palestra que eu dei em Xanxerê. Quando eu fui em Xanxerê, no curso de arquitetura, eles estavam pensando em aumentar o perímetro urbano da cidade. Xanxerê tem em torno de 50 mil habitantes. E Xanxerê, o perímetro urbano de Xanxerê é maior que o perímetro urbano de Paris, que tem 2 milhões de habitantes. Quando eu falo que uma cidade é mais cara, com uma densidade baixa, é para mostrar que, percentualmente, pela população, toda a infraestrutura instalada numa cidade de alta densidade, ela é mais barata do que uma cidade dispersa. Hoje, talvez, o principal combate das cidades europeias é a dispersão urbana. Portugal hoje está lutando muito com o planejamento territorial pela dispersão urbana. Né? Todo o território de Portugal está se dispersando. Então, o modelo norte-americano é esse do downtown, né, ali do centro, que só tem a função administrativa, e dos subúrbios muito distantes. Então, o consumo de energia para vencer esses espaços, per capita, aí, no caso, o consumo de energia fóssil do automóvel é muito alto. Né? Então, não sei se essa... Sim, mas não é só isso que deve ser levado em conta. Se tu for analisar deslocamento, é óbvio que vai ser muito mais gasto se tiver ela espalhada, mas do ponto de vista de temperatura, de higiene, de espaço urbano, de psicologia, quanto mais arborizado, menos concentrada a cidade, tu vai gastar menos em outras coisas também. Não dá para considerar só o deslocamento por combustível. Tem uma série de outras coisas que deve ser levada em conta, que a cidade não tão densa é melhor do que uma cidade altamente densa. O exemplo claro está do Minha Casa Minha Vida, uma casinha do lado da outra. Olha só, as pessoas se deslocaria muito menos para ir de um local para o outro. No entanto, a qualidade de vida nesses locais é muito pior do que
do que um ambiente totalmente arborizado, com jardins, com praças. É isso que eu queria chamar para a discussão. Não, mas a Minha Casa Minha Vida não é um bom exemplo porque ela é setorizado, né? A densidade... Mas é altamente denso. Não, mas a densidade não é só densidade construtiva, é densidade também de usos, de serviços e de espaços conviviais. Sim. Então, se você bota Minha Casa Minha Vida muito denso, distante 10 quilômetros de todo o espaço onde está concentrada a universidade, os serviços de banco, o próprio trabalho, você tem deslocamento da mesma forma. Quando se fala em densidade, não é só densidade construtiva, mas densidade de usos e funções. Mas aí, quando se fala em consumo, também não se pode falar só em combustível, tem que se falar em consumo de energia, tá? Em consumo de oxigênio, tu tens consumo de água. Quanto mais concentrada for a cidade, quanto mais densa, ela vai ter um gasto muito maior para a qualidade de vida. De água? É nesse sentido que eu quis colocar temperatura, conforto térmico. Acho que deve ser levado outras variáveis em consideração. Se tu for pensar a cidade como um ecossistema, esse modelo ele está levando só em consideração o deslocamento, o consumo de combustível fóssil, mas se for pensar nela como um ecossistema, quanto mais espaçada, quanto menos densa, melhor seria do ponto de vista de qualidade de vida. É isso que eu quis colocar. Sim, essa é uma discussão. Pontos de vista eu sei, mas é uma discussão, porque eu não coloquei Hong Kong como um exemplo. Hong Kong está na ponta ali, altíssima densidade, quer dizer, existe um elemento ótimo ali. Não é uma densidade absoluta. Tá. Hong Kong, mesmo Moscou, que tem uma densidade altíssima, também não é exemplo. Existe aquela densidade ótima, né? Sim. Agora, não é só concentração construtiva, repito, também é funcional. Sim. Você já respondeu. Ok. Bom, função social da propriedade. Esse talvez tenha sido um dos elementos mais provocativos da emenda da reforma urbana, da política urbana, que tenha sido colocada na Constituição de 88. Por quê? Um país em que parece que a propriedade tem valor absoluto, você dizer que o direito de propriedade está sujeito a um outro direito, né, é um ato de coragem. Nos Estados Unidos fizeram isso em 1910, com a lei do zoneamento urbano, né? Em 1910, os Estados Unidos não tinham a lei de zoneamento. E os proprietários de comércio na Quinta Avenida estavam muito incomodados que os trabalhadores moravam nos lofts. Então, havia uma convivência social das lojas de grife com os trabalhadores que faziam aquelas... Não vinha da China, eles fabricavam nos lofts, nos andares superiores dos prédios e moravam ali mesmo. E aí, os americanos foram a Frankfurt, na Alemanha, e viram lá que eles tinham inventado uma coisa chamada zoneamento urbano, que dizia o que podia e o que não podia. E levaram essa ideia, em 1916, para Nova York. E eles criaram zona exclusivamente comercial. E os moradores foram morar nos subúrbios, foram expulsos dali. E houve uma grande discussão na Suprema Corte Americana se esse ato era constitucional ou não, se não feria o direito de liberdade dos Estados Unidos. Porque se eu tinha propriedade, eu poderia fazer o que eu quisesse. E a Suprema Corte concluiu que o direito de propriedade estava sujeito a um direito coletivo. No Brasil, isso foi adaptado, dizendo que se uma função... Porque a ideia do déficit habitacional, que é muito difundida entre nós, é uma meia-verdade. Florianópolis tem um déficit habitacional de 15 mil moradias, mas tem 21.500 unidades habitacionais fechadas. E eu não estou contando casa de praia. Casa de praia não entra nisso. Tem 21.500 moradias fechadas esperando valorização. Então, portanto, não tem déficit, tem superávit.
Só que tem muita gente sem casa e muita casa sem gente. E não é só Florianópolis, São Paulo também. Tem mais unidades habitacionais vazias, que o Criciúma também tem, o Brasil todo tem. Então, o Brasil não tem um déficit de 6 milhões de moradias. Só que, pela lógica de mercado, essas moradias não serão atribuídas às pessoas que precisam. Mas a função social da propriedade já foi um avanço. Agora, qual foi o limite dela? Quando o Movimento Nacional de Reforma Urbana quis implantar o capítulo sobre política urbana, quis que fosse uma política nacionalizada, uma espécie de SUS da cidade, um sistema único de planejamento urbano, para que forçasse os municípios a fazerem. Na discussão com o Centrão, quem é mais velho sabe que na discussão da Constituinte de 88, houve um bloco de conservadores que se organizaram em torno de um conjunto de parlamentares chamado de Centrão, que tentou impedir muitos avanços, né, na Constituinte. E eles usaram da seguinte estratégia: não, vamos deixar passar a função social da propriedade, mas vamos dizer que o plano diretor é função dos municípios. E a justificativa era fácil. Não, é no município que tem a vida urbana, a democracia se faz mais presente. Mas é no município também que o poder econômico se faz atuante mais fortemente, que as elites locais atuam de maneira mais forte. E essa foi uma grande derrota do Movimento Nacional da Reforma Urbana. E a função social da propriedade não se implantou no Brasil. Não se implantou, né? E por isso o Edésio, por isso a Maricato, e por isso o Nabil Bonduque, a própria Raquel Ronick, falam em lei que não pegou. Mas eu diria mais do que não pegou, ela foi instrumentalizada. A operação urbana consorciada é utilizada para ganho do capital, ao invés de ser ganho social. E nós temos 4 operações urbanas consorciadas hoje em voga no país, né? A Faria Lima, a Água Espraiada, a Linha Verde em Curitiba e a Porto Maravilha no Rio de Janeiro, né? Os ganhos sociais são ínfimos. Rio de Janeiro, no Porto Maravilha, das 12 ocupações de moradias no Rio de Janeiro, 8 estão nessa área e todos foram expulsos, né? Receberam o X. Você lembra quando... Vocês leram? Você não lembra, certamente. Que quando a família real chegou no Brasil, eles botavam um X na frente das casas, que era reservada para quem vinha com a família real. A pessoa era desalojada e entrava alguém, não tinha discussão. Eles fizeram isso no século XXI, no Porto Maravilha. As casas que estavam ocupadas, que não tinham direito à indenização, eles botavam um X. Até criaram uma bolsa de despejo, deram R$1.000 para cada um e as pessoas foram embora. Não teve discussão, né? Então, a função social da propriedade, né, os instrumentos do Estatuto da Cidade não só não pegaram, como foram instrumentalizados. O CTM, eu acho um dos instrumentos muito importantes para conhecimento do território. E eu não quero aqui, que às vezes eu faço um discurso muito contra a tecnocracia, mas eu não quero aqui desprezar, né, o conhecimento técnico. Eu admiro muito, por exemplo, a Prefeitura de Jaraguá do Sul, que tem um sistema de conhecimento georreferenciado da cidade incrível. Você chega lá, eu quero uma planta que cruze as áreas vazias com o transporte coletivo. Eles te dão na hora. Eles têm mais de 100 elementos que se você faz conhecimento cruzado, te dão na hora. Então, é muito importante isso. Mas não dá também para a gente apenas tecnologizar. Acabei de criar uma palavra que nem eu consigo falar. Mas de tornar tecnocrático apenas o conhecimento. Tem um autor francês chamado Yves Chalas, que ele entrevistou um conjunto de arquitetos no final da década de 70, que acreditava muito na ideia do desenho da cidade pelo urbanista. E eles diziam, não, nós vamos projetar a boa cidade. E depois ele entrevistou esses mesmos arquitetos urbanistas, 30 anos depois, aqueles que sobreviveram.
E eles unanimemente diziam, olha, nós fracassamos, não dá para projetar sem ouvir as pessoas. Eu participei de uma experiência muito interessante da reconstrução, do redesenho de um bairro, numa cidade francesa, que os técnicos do escritório ficaram 4 semanas acompanhando os caminhos que as mães faziam para levar os filhos, o local de caminhada dos lixeiros, para compreender a dinâmica interna do bairro, para, a partir dessa dinâmica, compreender a cultura e aí projetar. Eu chamo isso de conhecimento do espaço vivido, né? Ou do lugar. O lugar é outro conceito de geografia. Eu sou um engenheiro apaixonado pela geografia, né? O conceito de lugar também é maravilhoso, né? O lugar é o espaço que você pressupõe relações e identidade. Não é bonito isso? Né? Então nós precisamos criar nas nossas cidades lugares. Lugares. Esse é o meu lugar. Eu não vivo em toda Criciúma. Eu sou morador de Criciúma? Não. Eu vivo em alguns lugares de Criciúma. Né? Eu preciso ter essa... Então, acho que o CTM é super importante, tem que ser colocado ao lado do conhecimento também do território cultural, identitário, etc. Qual o melhor instrumento? Alguém perguntou? Não. Eu pego, um dia que eu dou o Estatuto da Cidade para os alunos, eu pego aqueles princípios, né, aqueles 18, e dou para eles, agora vocês vão hierarquizar. Né? Vocês vão dizer qual é o mais importante e o menos importante. Na verdade, é só uma estratégia para eles lerem e refletirem. Né? Mas eu nunca cheguei à conclusão de qual era o melhor. Eu quero fazer uma colocação interessante, porque tem vários cursos aqui e que, de alguma forma, estão ligados à questão do planejamento urbano. E eu, que trabalho com planejamento urbano, sou geógrafo, tenho sempre um questionamento. Fala-se muito na questão, por exemplo, de tornar as cidades mais humanas. Então, nós precisamos aprender a construir cidades mais humanas ou trabalhar uma reurbanização para torná-las mais humanas. E o caminho seria o caminho do planejamento participativo, ou da construção participativa desses espaços urbanos. A pergunta é, como fazer isto dentro de uma universidade, na formação desses profissionais que vão conduzir o processo de planejamento participativo? Então, isso é um exercício difícil. Eu fico, por vezes, fazendo discurso de planejamento participativo e o aluno fica olhando e parece que ele tem isso como uma utopia. Então, eu queria que você, de alguma forma, professor, colocasse a sua experiência de sala de aula, talvez, ou dos projetos que você desenvolveu, para que pudesse conduzir para nós uma orientação nesse sentido. O elemento que talvez melhor caracterize seria uma linha reta, que você vai do ponto A para o ponto B, e algumas metodologias já estabelecidas, como o chamado PDP, né, que é potencialidades, eficiências, né, e CDP, né, condicionantes, deficiências e potencialidades, que é um processo, uma metodologia que avança num diagnóstico do território, princípios e propostas. Né? Esse é um processo que, quando você reúne um grupo de técnicos, mesmo que às vezes não haja muito consenso, haja alguma divergência, ele é relativamente tranquilo de se fazer. Num planejamento participativo, o desenho que mais exemplifica é uma solenoide. Solenoide é pegar um motor elétrico, né? Ele é um enrolamento em que ele tem mais ou menos essa forma aqui. Um pouco mais junto, né? Eu estou fazendo aqui
mais rápido do que realmente é. A solenoide é um elemento que é uma espiral e que o eixo dele conduz no sentido. Mas o tempo que vai de A para B aqui, né, ele é muito menor do que o tempo que faz a solenoide. E o pior, aqui é o T1, aqui é o T2. Você chega no T1, T2 e não volta. No processo participativo, você tem o T1 aqui. Você tem o T2 aqui e o T3 aqui. O T2, ele é depois do T3. Olha só, eu venho aqui, eu vou lá na frente e alguém começa a questionar uma questão, volta e você vai para trás. Você não volta para o princípio, porque você segue um eixo ali. Isso é uma figura que tenta explicar mais ou menos que o tempo necessário para a participação é muito maior e exige muito mais paciência, principalmente daqueles que têm essa visão aqui, que é muito mais rápido. Eu fui dar uma assessoria para uma prefeitura, inclusive quem fazia parte do grupo que estava discutindo isso, hoje é um dos candidatos ao governo de Santa Catarina. E no plano diretor me pediram para eu fazer uma metodologia para elaborar o plano diretor dessa cidade. E eles disseram assim, eu falei assim, vamos pensar aí nos 2 anos e meio, 3 anos, vai ser... Não, é muito tempo, o secretário falou para mim. Daí eu fiz uma metodologia que propunha 18 meses para fazer o plano diretor, o que eu achava muito apertado. Quando eu propus 18 meses, Nilson, esse senhor que hoje é candidato ao governo, ele disse, não, professor, o tempo da academia é um, o tempo da universidade é outro. Não dá para a gente esperar 18 meses. Quanto tempo o senhor precisa para fazer um plano diretor? Eu falei, olha, com a minha equipe aqui, o meu laboratório, talvez 3, 4 semanas eu apresento um plano diretor para vocês. Mas não será um plano diretor que vai refletir a vontade da população, vai ser a minha vontade. Né? Bom, então o senhor não ajusta para 6 meses? Não, eu não ajusto para 6 meses. A equipe interna pegou os 18 meses e fez o ajuste para 6 meses. Resultado, o plano foi feito em 18 meses. Não dá tempo, o tempo da participação, né, ele é outro. Né, ele exige essa paciência do retornar. Né, e a paciência de perceber que, apesar do T2 parecer que está atrás, ele está na frente. Né. Muitas vezes os planos diretores foram feitos e, como eles não foram consensuados, ele vira letra morta. Um plano diretor consensuado, ele é apropriado pela população. Eu fiz a política habitacional de Bombinhas e a política habitacional, a política habitacional de Biguaçu e a política habitacional de Palhoça. E fiz o plano local de habitação de interesse social de Bombinhas e o plano local de habitação de interesse social de Jaraguá do Sul. E foram experiências extremamente importantes para o conhecimento do território por parte da população. Eu acho que o plano, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ler o plano local de habitação de interesse social de Bombinhas, vocês vão ver avanços importantíssimos. Mas faltou uma coisa principal no processo participativo, que eu coloquei ali, vontade política. O prefeito não queria um plano diretor participativo. Ele queria o CPF. Quem trabalha em prefeitura sabe que para você... Agora, quando tinha dinheiro, agora não tem mais dinheiro, mas quando para você receber dinheiro do Ministério das Cidades, você precisava ter o CPF, que era o conselho, o plano e o fundo. Que não tivesse o plano local de habitação de interesse social, o fundo de habitação social e o conselho local de habitação de interesse social, você não tinha recurso federal. Então, o que o prefeito queria era um plano, qualquer plano. Né? Mas a população percebeu, a gente
gente fez um levantamento em Bombinhas que a população reconheceu sim aquele plano. Né? Então, e muita gente diz que o plano diretor participativo é difícil por causa da população. Não. Quando a população ela crê no processo, ela ajuda o processo. Agora, quando ela desconfia, fizemos um plano, eu fiz parte do conselho do plano gestor, do núcleo gestor de Florianópolis. Nos primeiros 2 anos do plano, nós tivemos discussões muito importantes em Florianópolis, entre 2006 e 2008. A população nunca discutiu tanto aquele território quanto aqueles 2 anos. Em 2008, teve uma eleição, que o prefeito se colocou como candidato à reeleição, e ele prometeu que ele iria continuar o plano participativo. Ele foi reeleito e ele, 15 dias depois, cancelou o processo participativo e contratou uma empresa argentina para fazer o plano de Florianópolis. Uma empresa argentina, conhecia tudo de Florianópolis, né? Até se conhece um pouco lá de Canasvieiras. A população desacreditou completamente, porque ela foi traída do processo. Então, Nilson, um dos princípios é ter vontade política, né, e ter confiança da população. Eu acredito que possamos fazer planos diretores participativos. Agora, acredito também que precisamos aprimorar metodologias. Né? O resultado dessa minha pesquisa de plano participativo, diretor participativo, foi um livro chamado A Alegoria da Participação, que o título já mostra que tem limites. Né? Nós temos muitos limites no processo participativo. Ele não é, a panaceia, ele não é, a resposta para tudo. Mas ele ainda acredito que seja a melhor forma. Né? Eu vou te dar esse livro de presente. E o marido da Jane Jacobs era arquiteto. E a Jane Jacobs fez uma grande coisa. Há quem diga que as cidades são antes e depois do livro dela. Né? E tem uma outra mulher que foi muito importante para a arquitetura, que é a mulher do Yangel. O Yangel, a mulher do Yangel é uma psicóloga que, um dia, conversando com ele disse, mas gozado vocês, arquitetos, vocês não fazem as cidades para as pessoas, vocês fazem a cidade para os carros. E daí ele começou a fazer aquele estudo sobre as vias de ciclismo, né, que lá em Copenhague eles usam muito, né, mas ele intensificou em função de um comentário da mulher dele. Interessante, né? Estamos aqui, nós, as mulheres, para melhorar o mundo. Essa história da mulher do Yangel eu não conhecia, mas eu lembro de uma história. Quando o livro da Jane Jacobs estava sendo traduzido, isso foi em 1998, 99, ele estava sendo traduzido para o português. E eu estava fazendo doutorado na época. E eu tinha uma colega de Santos que era amiga do tradutor do livro. Né? E o tradutor do livro estava com uma dificuldade muito grande de compreender por que um parque era uma barreira urbana, ou uma barreira de urbanidade. Porque ele dizia, não, eu compreendo. E aí, essa minha amiga nos colocou numa conversa. Né? Naquele momento, a conversa era difícil, porque nós estamos falando de 1998, não temos as redes sociais de hoje. Então, ele me ligava e tinha que ser muito rápido, porque o telefone era muito caro. E aí ele dizia, eu compreendo por que uma via férrea, né, por que um muro é uma barreira de urbanidade. Ou uma avenida lá que eu não posso atravessar é uma barreira. Mas como é que um parque pode ser uma barreira de urbanidade? Se o parque for um elemento que seccione a cidade, que as pessoas não o atravessem, o contornem, por exemplo, por medo, porque é um parque perigoso, né, ele vai ser uma barreira. Portanto, mesmo os parques precisam ser pensados a partir da ideia da multifuncionalidade e da multiatratividade. Né? Eu tenho uma dificuldade enorme de conversar com o pessoal que lutou pelo Parque da Luz, lá em Florianópolis, porque eles não querem colocar nada no parque a não ser árvores. Gente, se você não tiver um elemento de urbanidade, vamos supor, por que não ter um elemento lá, uma lanchonete que seja? Né? A sede do IPUF. Um elemento... Hã? Que bom que ia ser, né?
Mas não queremos nenhuma construção, queremos um lugar totalmente contemplativo. Isso pode ser uma barreira. Essa discussão a gente tem que avançar, né? Porque também a participação exige o respeito, que eles não querem botar nada lá dentro. E daí como é que fica, né? Mas a gente tem que argumentar, e aí vem a ideia da construir a esfera pública, né, da discussão. Agora, teve um grupo de arquitetos de Florianópolis, patrocinado pela prefeitura de Florianópolis, que foram para a Dinamarca, e eles descobriram um cara chamado Yangel. E contrataram para fazer um projeto para Florianópolis, como se fosse a última novidade do mundo. Não tenho formação na área, né, também não atuo na área, mas a sua palestra foi bastante pedagógica, e como cidadã é um assunto que é transversal, né, e importante. Mas o meu questionamento vai um pouco na linha do professor Nilson, né, na verdade, porque tem alguns comentários que o professor colocou, e no início veio a questão do visão de mundo, né, cada um tem a sua. A questão das políticas públicas, quanto mais a gente se apropria e lê, mais a gente vê que a gente, no papel, está legal, né? A questão é de fazer funcionar, e aí tem a questão da vontade política. E a questão do investimento, dinheiro o Brasil tem, para onde está indo, que é uma questão que a gente não vai discutir agora. Mas, em relação à visão de mundo e o avanço na academia, os estudos, agora, em questão nacional, vários cursos estão discutindo as novas diretrizes também. A questão técnica que o professor coloca no final, né, quem contrata um engenheiro civil, um engenheiro de agrimensura, um arquiteto, qualquer profissional que tenha uma formação técnica tem que saber fazer, né? Mas, aliado a isso, vem toda a questão social em que ele está inserido. Então, quando o professor Nilson colocou, é a questão da formação desses jovens. Por exemplo, um gestor que tem uma visão, né, que se aproxime da sua, ou talvez possa expandir da nossa, como ele escolheria esses seus assessores, né, uma vez que ele não é da área? Quais conteúdos seriam importantes de serem discutidos hoje na formação desses jovens, que vai importar a mudança para o futuro, né? Aqui na Unesc, a gente tem uma disciplina que é institucional, que é Sociologia, que é obrigatória em todos os cursos. E é quase que unânime que os jovens não entendem muito a importância da disciplina no momento que eles estão vivenciando. Mas depois, na ligação dos seus conteúdos e na profissão, né, no exercer, é que vem essa visão. Então, como mudar isso? Como formar esse novo profissional? Patrícia, eu acho que é mais amplo do que isso ainda. Eu acho que a nossa sociedade não se discute. Nós nos discutimos nas escolas, nas esferas públicas, a nossa sociedade. Nós não vemos as relações de interdependência que existe entre um parque apropriado pela população e um espaço jogado ao léu. Nós não temos essa esfera pública de discussão. Isso não começa só na formação técnica, começa na escola básica. Eu tenho uma filha de 10 anos, né, e que eu vejo a escola instrumentalizando para ela resolver equações matemáticas, mas não discutindo a sociedade. Quando, assim, pelas experiências que eu tive, não estou querendo fazer apologia do fora e do dentro, né? Mas experiências de outras sociedades em que tem essa consciência de espaço público, por exemplo, mais avançada, passa por uma discussão geral da sociedade que é muito mais aceito por... Eu lembro muito bem, quando eu estava dando aula em Montreal. Montreal é uma ilha que tem 11 pontes. E assim, bom, como o Canadá é muito próximo dos Estados Unidos, tem muito da cultura americana também de construir subúrbios. Tem muita gente que mora longe, mas já há uma discussão dentro de Montreal que ela quer ser uma cidade mais densa, uma cidade de maior convivência, em que todo mundo usa o centro e tal. Então, há um grande investimento em espaço público, em transporte público, né? Aí foram entrevistar o prefeito para saber o que a prefeitura ia fazer
para acabar com os engarrafamentos diários que tinha na ilha, na hora de entrar e na hora de sair da cidade, que os carros ficavam engarrafados, todos os dias. E ele respondeu o seguinte: eu não vou fazer nada. Eu não tenho nenhum compromisso com o carro e com o engarrafamento do carro. Meu compromisso é com o transporte público, é com a vida pública. Eu não tenho que garantir nem rua e nem estacionamento para os carros. E aí tinha uma avenida que atravessava a ilha de leste a oeste, que era muito rápida. Ele não teve dúvida. Em 3 quadras era sentido único. Em 3 quadras ele inverteu o sentido. Então tu vinha no sentido, tu tinhas que contornar e voltar para diminuir a velocidade. O último edifício garagem foi tombado pelo patrimônio histórico porque derrubaram todos. Por quê? Edifício garagem atrai carro. O último foi tombado pelo patrimônio histórico em 2012. Então, essa discussão acontece na sociedade. Você propor o Minha Casa Minha Vida na Avenida Trompovski, em Florianópolis, não existe esse grau de discussão. Nem a Tapera, que é um bairro pobre em Florianópolis, aceita ter o Minha Casa Minha Vida 1. Porque não há essa discussão de integração social. Nós precisamos avançar na esfera pública de que cidade nós queremos. A cidade que nós construímos hoje é a cidade da circulação, é a cidade da passagem, não é a cidade da permanência. Eu quero a cidade da permanência. Para isso é preciso, primeiramente, antes de tudo que eu falei, a gente trazer. Mas a gente avança, Patrícia. Há 10 anos atrás, eu lembro, quando a gente discutia em Florianópolis problemas de circulação, de engarrafamento, todo mundo dizia, é preciso construir uma outra ponte. Hoje são raríssimos os que propõem construir novas pontes em Florianópolis. Todo mundo fala em transporte coletivo. Isso é de 10 anos para cá. Sem falsa modéstia, acho que ajudei nessa discussão. Acho que ajudei um debate público sobre isso. Mas é uma construção. Reformar as pontes. Não, pior, né? Estão reformando a ponte, há uma discussão sobre que tipo de circulação deve haver na ponte Ercílio Luz. Alguns defendem que seja transporte coletivo e transporte não motorizado, mas tem gente que quer colocar carro lá. Primeiro quero agradecer a presença de todos e quero agradecer especialmente ao professor Elson pela fala que ele fez. E fiquei contente com os questionamentos. Isto demonstra que ele provocou vocês. Ok? Meu abraço carinhoso para vocês e que amanhã vocês estejam novamente aqui. Nós vamos ter a palestra com o professor Alexandre Lerípio. E amanhã à tarde, também estendo o convite, às 15 horas, nós vamos ter o lançamento do livro e do e-book, e também a edição especial da revista Tecnologia e Ambiente, com o resultado dos trabalhos do ano passado do seminário. E adianto que nós vamos ter um pequeno coffee break amanhã à tarde, então quem tiver interesse em fazer um lanche, por favor, compareça. Eu só queria agradecer a oportunidade. Eu acho que esse tipo de espaço aqui é mais uma sementinha de aumentar essa discussão sobre essa outra possibilidade de cidade, de sociedade de se construir. Se alguns de vocês gostaram da ideia, já fico feliz. Valeu.